Vamos começar com uma história que parece ficção, mas que infelizmente é bem real. Imagina só, um procedimento estético super comum, algo que milhares de pessoas fazem, de repente vira um pesadelo. Foi exatamente o que aconteceu em Minas Gerais. E essa história toda revela por que entender as regras por trás da beleza é, na verdade, uma questão de saúde pública. Bom, vamos mergulhar nisso. Olha só como tudo aconteceu. Começa devagarinho. Um paciente no dia 29 de junho. No dia seguinte, mais um. Uma semana se passa até que os casos são finalmente notificados. E aí, de repente, em questão de 24 horas, a situação explode. Mais 7 pessoas. O que podia parecer um incidente isolado se transforma numa emergência de saúde, como essa linha do tempo deixa bem claro. 9. 9 pessoas. As vidas de 9 pessoas foram impactadas de forma drástica. E o que todas elas tinham em comum, o que acendeu o alerta máximo, todas foram atendidas pelo mesmíssimo profissional. Esse número não é só uma estatística, né? É a prova de que alguma coisa, em algum ponto, deu muito, mas muito errado. Tá, mas afinal, o que aconteceu com essas 9 pessoas? O diagnóstico tem um nome que parece complicado, mas é a chave para a gente entender a gravidade do que houve: botulismo iatrogênico. Vamos desvendar agora como um tratamento de beleza pode acabar numa condição médica tão séria. Explicando de um jeito bem simples, é o que acontece quando a toxina botulínica, sabe, o princípio ativo de vários procedimentos, meio que escapa e se espalha pelo corpo, agindo onde não devia. A palavra iatrogênico quer dizer exatamente isso, uma condição causada por uma intervenção médica ou estética. A origem do problema não é uma comida estragada, mas a própria substância que foi injetada. E os sintomas, gente, são de arrepiar. Pode começar com uma visão meio turva, uma boca seca, mas a coisa evolui rápido para uma fraqueza que vai descendo pelo corpo, paralisando os músculos da fala, da deglutição e, no pior dos cenários, os músculos da respiração. Aí a situação vira uma emergência que exige tratamento intensivo imediato. Agora a gente chega no ponto crucial: como isso pôde acontecer? Para achar a resposta, a gente precisa entender que a lei brasileira divide o universo da estética em duas categorias bem diferentes. E é justamente nessa divisão que mora o perigo. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E a resposta está na diferença clara que a lei faz sobre quem pode fazer o quê e com qual tipo de produto. As regras existem, mas a falta de conhecimento sobre elas acaba abrindo a porta para o risco. E este quadro aqui ilustra essa divisão perfeitamente. De um lado, temos os serviços de saúde. É aqui que atuam os profissionais de saúde habilitados, como médicos, dentistas. Eles podem fazer procedimentos invasivos usando medicamentos. Do outro lado, os serviços de interesse para a saúde, onde estão os esteticistas, e para eles a regra de ouro é claríssima: só podem usar cosméticos. E para não deixar nenhuma sombra de dúvida, o próprio Conselho Nacional de Saúde bate o martelo nessa distinção. Esteticistas têm um papel super importante no cuidado e na beleza, sem dúvida. Mas, perante a lei, não se enquadram na categoria profissionais de saúde. E é essa classificação que define o limite legal do que cada um pode fazer. Agora, é aqui que a gente conecta os pontos. Se liga nessa citação direta da Anvisa, que é quem regula tudo isso. A toxina botulínica é um produto injetável, certo? E a agência diz com todas as letras: produtos injetáveis são medicamentos. Eles nunca são classificados como cosméticos. A coisa começa a ficar bem clara, né? E, para fechar esse quebra-cabeça, a própria lei que define o que é um cosmético, lá de 1976, diz: para uso externo. Não tem margem para interpretação aqui. Se é para injetar, não é cosmético. E se não é cosmético, não pode ser aplicado por quem, por lei, só pode usar cosméticos. A lógica é simples e direta. Certo, já entendemos a raiz do problema. Agora, a parte mais importante de todas: como se proteger. A segurança em qualquer procedimento desse tipo se apoia em 3 pilares fundamentais. É com base neles que a gente constrói a nossa segurança. Pensa num tripé. Um tripé tem 3 pernas para ficar firme, certo? Aqui é a mesma coisa: o profissional certo, o produto correto e o local adequado. Se uma dessas pernas falhar, todo desmorona. Verificar cada um desses pontos não é desconfiança, é puro autocuidado. Primeira perna do tripé: o profissional. Não é sobre ter mão boa ou muitos seguidores na internet. É sobre ter uma habilitação legal, com registro num conselho profissional, como o de medicina ou odontologia, que fiscaliza e diz o que aquela pessoa pode ou não pode fazer. Isso é uma garantia de formação e de responsabilidade. Segunda perna:
O produto. A substância que vai ser injetada precisa obrigatoriamente ter registro na Anvisa como medicamento. Produtos vendidos por aí como se fossem cosméticos injetáveis são clandestinos e um perigo enorme. E o melhor de tudo é que qualquer pessoa pode entrar no site da Anvisa e checar se o produto é regularizado. A informação é pública. E a terceira perna do nosso tripé, o local. A clínica precisa ter um alvará da vigilância sanitária. Aquele documento na parede não é enfeite, não. Ele prova que o estabelecimento segue todas as normas de higiene, de esterilização e de segurança. E, por lei, ele tem que estar ali, à vista de todo mundo. Com esse tripé da segurança bem claro na nossa mente, a gente consegue montar um checklist super prático. São atitudes simples que transformam toda essa informação que a gente viu em proteção de verdade, na prática. Então, o plano de ação é este, bem simples. Passo 1. Pergunte o número do conselho do profissional e confirme. Passo 2. Peça para ver a caixinha do produto antes de abrir. Passo 3. Procure o alvará sanitário na parede da clínica. São 3 atitudes que não levam nem um minuto, mas que podem prevenir um dano para a vida inteira. E olha, não pode ter vergonha de perguntar, viu? Uma boa consulta é uma conversa. Pergunte sobre os efeitos colaterais, sobre o que fazer se algo der errado, sobre a experiência do profissional com aquele tratamento. Um profissional sério e seguro vai ter o maior prazer em explicar tudo tintim por tintim. E para fechar com chave de ouro, uma dica que veio direto do alerta oficial lá de Minas Gerais. É super recomendado que o profissional anote no seu prontuário o nome, o lote e a dose do produto que usou. Isso garante a rastreabilidade caso aconteça qualquer problema. É um sinal claro de profissionalismo e cuidado. E com isso tudo, fica a reflexão final, né? A busca por bem-estar e por se sentir bem com a própria aparência é super legítima e só aumenta. Mas será que a nossa vigilância, a nossa cobrança por segurança e o nosso conhecimento das regras estão crescendo na mesma velocidade? Fica a pergunta. Afinal, a segurança nunca pode ser só um detalhe.